Bom dia a todos. Estando no horário regimental, eu declaro aberta a sessão do dia 8 de janeiro de 2025 da terceira Câmara Julgadora do CAT. Nós temos um processo em retorno e dois processos na pauta. Vamos iniciar então os nossos trabalhos pelo processo em retorno. É o processo que deve sair com Deve sair com adiamento, né? Porque é o processo que tem como autor do pedido de vista o conselheiro Ricardo Batista Dutra, que ainda está de férias. Então, o relator é o conselheiro Adonídio. E aí eu pergunto, então, acertamos previamente já, só para confirmar, a data de retorno para o dia 20 de janeiro, 20 deste mês. Então, eu peço aí que o conselheiro Adonídio, também o doutor Guilherme, representante da Fazenda Pública, que confirme se essa data do dia 20 é adequada para o retorno deste processo. Primeiramente, bom dia, Dr. Fábio. Em seu nome, eu cumprimento todos os conselheiros aqui presentes. Bom dia também à nossa secretária, doutora Ana Carolina, e o representante da Fazenda, doutor Guilherme Moraes. O dia 20 é possível, pode remarcar para essa data, devido à ausência aqui do conselheiro autor do pedido de vista. Para o doutor Guilherme também é possível, né, doutor Guilherme? Sim, coordenador. Bom dia. Primeiramente, bom dia, coordenador. Em nome de quem cumprimento os demais conselheiros. Meu bom dia também à secretária Ana Carolina. A data é adequada, sim, para representação, senhor coordenador. Obrigado. Nós que agradecemos. Então, o processo em retorno, em razão da ausência do conselheiro autor do pedido de vista, em razão de férias, fica adiado para julgamento no dia 20 deste mês. Vamos então para o item seguinte da pauta. Vou fazer, tem um processo do conselheiro Aldeni. Eu acho que talvez a gente pudesse fazer ele primeiro. Se incomoda, doutor Edson? Então, eu vou anunciar aqui a impugnação em segunda instância, número 201 de 2025. O processo é o de número 40.12.20.08.20.694, que tem como sujeito passivo o supermercado Jordão 12 Horas Limitada. Esse processo, eu peço que o conselheiro Aldeni confirme, mas parece que consta parcelamento ativo e integral, de modo que demandaria, né, a retirada do processo para controle do parcelamento antes do julgamento. Então, peço que o doutor Aldeni confirme. Também gostaria de ouvir em seguida o doutor Guilherme sobre esse fato. Isso mesmo, doutor Aldeni? Isso mesmo. Bom dia, doutor Fábio. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, demais conselheiros. Doutor Eber, doutor Edson, todo o Nídio, doutor Guilherme, representante da Fazenda. Bom dia, doutor Ricardo, também, que está na nossa sessão. Bom dia, doutora Ana Carolina, nossa secretária. Bom dia a todos do YouTube. Sim, doutor Fábio, coordenador. O processo aqui, ele consta um parcelamento, né? A situação dele é uma impugnação de segunda instância, houve uma resolução cameral que sugeriu inclusão solidária, a autoridade fiscal retornou as informações incluindo solidário. Depois disso, houve uma manifestação do sujeito passivo principal, confirmou seus argumentos apresentados na impugnação de segunda instância e trouxe outros, mas em decorrência desse parcelamento, né, que importa a confissão irretratável da dívida, importa a renúncia à sua impugnação, né, que foi manejada, né, para esse processo, né? E nessa situação, quando há um parcelamento, né, e quando há uma impugnação, são atos processuais que são incompatíveis entre si. Opera-se nesse caso que a doutrina chama de preclusão lógica. Então, nesse caso aqui, aplica-se o 11b, nosso regulamento, que manda encaminhar, né, que sugere encaminhamento para a SRC fazer o acompanhamento desse parcelamento, né? Como tem solidário, deve-se aplicar alguns IC aqui, e caso denunciado, posteriormente ele retorna para o seu curso processual normal. É isso, doutor Fábio. Muito obrigado, doutor Aldeni. Então, doutor Guilherme, é isso mesmo? O senhor está de acordo? De acordo, senhor coordenador. Obrigado. Ok.
Então, nós vamos encaminhar esse processo com despacho da coordenação, né? Seria nos termos do 11b e c, né? Porque tem essa circunstância do co-obrigado, né? Que ainda tem uma análise da intimação pendente. Então, antes fazíamos com resolução, mas em face da simplicidade fica muito mais prático com o despacho. Então, eu pergunto aos demais conselheiros, ao doutor Adonídio, doutor Edson, doutor Weber, se estão de acordo com o encaminhamento. De acordo, coordenador. De De acordo. acordo. Ok, então esse processo também sai com despacho da coordenação, vai ser encaminhado para a superintendência lá de recuperação de crédito para fazer o controle do parcelamento nos termos do artigo 11b e c do regimento interno do CAD. Caso o parcelamento seja denunciado, ele retorna para julgar essa questão pendente do co-obrigado. Então, esse é o resultado para o julgamento deste processo. Vamos então para o outro processo da pauta, é o processo então de relatoria do doutor Edson. Eu anuncio então o recurso voluntário número 121 de 2025, que foi apresentado no processo número 40116000255109. O sujeito passivo desse processo é o produtor rural Olidomar José Paludo. O representante fazendário nesse processo é o doutor Guilherme, né? E o relator é o doutor Edson Cândido Pinto. O advogado não está presente para fazer a sustentação oral. Então, eu passo a palavra ao conselheiro Edson, para, assim que tiver em condições, por favor, profira o seu relatório. Obrigado, senhor coordenador. Bom dia a todos. Coordenador Fábio, doutor Guilherme, representante fazendário, doutor Weber, Donídio, conselheiro Aldenir. Trata-se de uma auto-infração lavrada em razão da emissão de uma TTA, que é o termo de transferência animal, lá na agrodefesa. Houve a emissão da TTA, o fiscal autuante entendeu que houve, então, a movimentação de rebanho, lavrou, nesses termos, o auto de infração. No decorrer do processo, o julgador de primeira instância julgou como procedente em parte e excluiu o ICMS, mas manteve, nesse caso, a multa formal pela não emissão do documento fiscal, da nota fiscal. O representante fazendário concordou com esse julgamento de primeira instância e ele vem, então, em sede de recurso voluntário para apreciar apenas a aplicação da multa formal. No recurso voluntário, ele alega que uma preliminar de prescrição intercorrente, que, em razão do artigo 5º da Lei 9873/99, deixa de apreciar, e mesmo que se fosse apreciar, havendo a contagem, não caberia a prescrição intercorrente. No mérito, senhores conselheiros, senhor representante fazendário, eu vejo a seguinte situação. Foram feitas várias diligências, tanto junto à Agrodefesa, quanto à Delegacia Fiscal de Jataí, que é a sede onde foi lavrado o auto de infração. O sujeito passivo é da cidade de Mineiros. E nessa busca, cheguei à seguinte conclusão. A razão da lavratura do auto de infração do presente processo foi a emissão da TTA número 2764, uma vez que, como já disse, o fiscal autuante entendeu que houve movimentação do rebanho. Uma das diligências que foram efetuadas junto à delegacia de Jataí, o fiscal diligente respondeu: realmente a TTA número 2764
foi emitida em situação diferente da descrita no artigo 2º do anexo 1 da Instrução Normativa 05/2012, que é a Instrução da Agrodefesa, que dita as obrigatoriedades da emissão da TTA. Entre elas, a razão de herança, divórcio, tanto judicial como administrativo, venda da propriedade rural com os animais de porteira fechada, doação em vida nos casos de transferência de saldo de animais entre produtores com exploração de pecuária em uma mesma propriedade rural, bem como a transferência de saldos de animais de pessoa física para pessoa física e de pessoa física para pessoa jurídica. Então, esses são os casos de obrigatoriedade da TTA. E conclui o fiscal. Note que o texto do artigo acima da transcrição não prevê emissão de TTA de uma pessoa para ela mesma, pois é necessário haver a transferência. Somente no caso de GTA poderá ocorrer a movimentação física dos animais para propriedades diferentes da mesma pessoa. No TTA, continua o fiscal, tem que haver transferência de propriedade de animais sem haver movimentação. No GTA, tem que haver movimentação de animais, podendo haver ou não a transferência de propriedade. O senhor fiscal, ainda numa outra diligência, diz algo interessante. Procuramos a Agrodefesa de Jataí para nos informar sobre o motivo da emissão da TTA. E nos foi informado que existia uma falha no sistema da Agrodefesa, que não permitia qualquer alteração no cadastro. Toda vez que houvesse necessidade de fazer qualquer alteração no cadastro de uma propriedade na Agrodefesa, automaticamente o sistema criava um novo código, código de estabelecimento, descrito no TTA. Nesse caso, emitia-se o TTA transferindo os animais do código antigo para o código novo e desativava o código antigo. Esse é o motivo da emissão da TTA acima citada: regularização da ficha de controle do produtor em fiscalização de vacinação da Agrodefesa, fecho aspas, para o fiscal diligente nesse momento. Então, nós vemos aqui, senhores conselheiros, senhor representante fazendário, que a TTA emitida, ela foi emitida desnecessariamente, ela não tinha necessidade de ser emitida. A Agrodefesa. Se ela foi desnecessariamente emitida, desnecessário também seriam as consequências dessa emissão. Portanto, a emissão do auto de infração, a lavratura do auto de infração, em razão da emissão de uma TTA sem necessidade, também cai por terra, vejo eu, a lavratura do auto de infração. Concitando o Código Tributário e o regulamento do Código Tributário das obrigatoriedades da emissão de nota fiscal, no caso de produtor rural. São silentes ambos os diplomas legais quanto ao fato de o produtor ter que lavrar uma nota fiscal para ele mesmo se não houve movimentação de rebanho, não houve movimentação de propriedade, não houve nenhum fato que levasse a crer que essa movimentação dependesse de emissão de documento fiscal a acobertá-la. Inclusive, o artigo 65 do Código Tributário até adverte: são vedadas as emissões de utilização de documentos fiscais que não correspondam a uma efetiva operação. Portanto, se os animais, os semoventes, estavam no mesmo imóvel, sob a propriedade de uma mesma pessoa física, né? Foi emitida uma TTA lá na Agrodefesa, desnecessariamente, eu entendo que não pode, dessa forma, o contribuinte ser penalizado. Então, eu peço vênia para
ler aqui a minha conclusão. Ou seja, proceder-se o produtor, Doutor Edson, foi não? desculpa interromper, mas Claro, seria melhor a gente ouvir a Fazenda Pública, né? Porque aí no exercício do efetivo contraditório, ela pode influenciar o conselheiro. Aí o senhor, tendo feito o relatório, né, conclui apresentando os pedidos, aí depois da Fazenda Pública a gente toma o seu voto, perfeito. como o voto dos demais, porque é possível que o senhor seja influenciado aí pelo representante da Fazenda Pública, né? Então não seria interessante nesse momento já antecipar o seu voto. Então, aí eu peço assim, se o senhor ainda tem mais para concluir do relatório e gostaria de que o senhor me apresentasse os pedidos que são feitos na peça no recurso voluntário para a gente anotar aqui na ficha. O senhor É, mencionou prescrição intercorrente. prescrição intercorrente, Então, que os bovinos objeto TTA não tiveram movimentação física geográfica, que são é, e o pedido da improcedência do auto. é o próprio mérito, né? Então, prescrição intercorrente é improcedência no mérito, né? Improcedência do mérito, exatamente. Ótimo. Desculpa ter interrompido, viu, doutor Edson, mas só para ir Obrigado. organizando. Agradeço muito, e como eu disse em ocasiões pretéritas, eu, como calouro, vou aprender ainda. Pode ficar sossegado que eu vou aprender, viu, doutor Guilherme? Ok, então muito obrigado, doutor Edson. Doutor Guilherme, então os pedidos formulados são esses, né, no recurso voluntário de reconhecimento da prescrição intercorrente e da improcedência no mérito. Então, feito o relatório, eu peço que o senhor, por 10 minutos, né, apresente a manifestação da Fazenda Pública Estadual. É, obrigado, senhor coordenador. Eu desde já é, parabenizo o doutor Edson pelo profundo estudo que fez, que a gente observa realmente que foi feito, pela análise, inclusive da resposta da agrodefesa, que realmente é importante no contexto da decisão desses autos. Muito bem. É, há um pedido, o próprio conselheiro Edson citou a questão de uma prescrição intercorrente, salvo engano, não existe, no entender da representação fazendária, não existe aplicação aqui de prescrição intercorrente, porque o motivo pelo qual o processo demorou, por exemplo, em sua tramitação, foi exatamente a tentativa de, por inúmeras vezes, via diligência, buscar exatamente a verdade dos fatos e o que tinha efetivamente acontecido para que se chegasse a uma boa análise, uma boa decisão. E isso fez o julgador singular, em que enviou aí várias vezes, né, insistindo em algumas situações, para que pudesse ter aí no processo todos os elementos necessários para que pudesse julgar com segurança. E assim o fez. Então, isso explica a demora, vamos assim dizer, a tramitação aí um pouco delongada nesse sentido. Mas em nenhum momento o fisco ou a administração tributária teria incorrido em inércia nesse sentido. O processo estava tramitando, indo e voltando para que as dúvidas fossem sanadas. Muito bem. No último relatório de diligência, motivada, né, pelo despacho 10.060, o, o, o auditor traz umas informações importantes no sentido de uma análise que ele fez de que as informações trazidas anteriormente pelo pelo sujeito passivo não estavam corretas. Por quê? Não que teria sido má fé, e aqui não está se falando de má fé, nada. Na verdade, a que informação trazida ao processo é que havia ocorrido o encerramento de uma das inscrições do sujeito passivo, cujo saldo foi transferido para esse estabelecimento, vamos assim dizer, para essa inscrição que foi autuada, dessa propriedade que foi autuada. Muito bem.
E aí o auditor traz exatamente a informação que, no entender dele, é mais correta, que o próprio sujeito passivo entende realmente correta. E ao longo do processo se manifesta no sentido de que houve um equívoco, sim, porque ele tinha duas ou três propriedades, alguma de propriedade mesmo e outras arrendadas, enfim, e essa movimentação do gado se deu realmente de uma inscrição levantada pelo auditor para essa que foi autuada. E a questão que remanesce aí a ser analisada é se haveria ou não a necessidade de emissão da nota fiscal, obviamente, uma nota fiscal não tributada, apenas a fins de controle de inscrições estaduais. E a legislação do Estado de Goiás prevê essa obrigação acessória. Não é uma obrigação, obviamente, de pagamento de imposto, até porque não há transferência, como bem disse o relator, o conselheiro doutor Edson, que efetivamente nem houve. Tanto é que a TTA aqui na espécie é exatamente as situações dos documentos que são emitidos pela Agrodefesa, quando não há movimentação do gado. Porém, há necessidade de uma regularização das inscrições. Até porque, caso não fosse emitido esse TTA, você teria dificuldades no sentido de controle dos animais em determinadas inscrições estaduais, em pastos que são alugados, em áreas de propriedade ou áreas arrendadas, algo nesse sentido. Então, entende a Fazenda Pública, e nos parece que assim chega o entendimento, tanto do auditor, mesmo analisando as ponderações da agrodefesa, de que poderia se pensar na não emissão desse documento, mas, no entender da representação fazendária, e nos parece que esse é o caminho trilhado pelo processo, é de que a emissão do TTA para fins de regularização de estoque de gado nas inúmeras propriedades, vamos assim dizer, é medida de controle que se impõe. E, nesse sentido, a emissão da nota é, sim, uma obrigação acessória prevista pela legislação tributária. O que se deu, e o sujeito passivo traz isso ao processo, de que comprou a área, e nessa compra da área do vendedor, obviamente, em termos lógicos, há que ser revogado o contrato anterior de arrendamento e toda a regularização da, 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 da da eliminação, vamos assim dizer, da inscrição estadual anterior e remanescendo apenas a sua inscrição como proprietário. Ao ser emitido o TTA para fins dessa regularização, no entender da Fazenda, há necessidade, sim, surge aí a obrigação acessória por parte do sujeito passivo da emissão desse documento de controle, também para a Fazenda Pública, também para fins de controle da Fazenda Pública. E, nesse sentido, o documento não foi emitido. E aí não se está se falando, mais uma vez, gostaria de repisar, má-fé, algo nesse sentido, ou sonegação, ou intenção de evasão, qualquer que seja. Na verdade, foi um descumprimento de uma obrigação acessória e que levou ao auto de infração. O julgador singular, como bem disse o nobre relator, com base na última diligência, entendeu que era necessário realmente a emissão da nota fiscal, que não foi feita, e alterou o teor do auto, que era cobrança de ICMS, apenas na cobrança da multa formal em razão da não emissão do documento. Importante consignar que o sistema ainda não processou essa alteração, tendo em vista a própria notificação feita ao sujeito passivo, ainda constar valores de ICMS originalmente autuados. Mas a Fazenda Pública pede que seja aí nessa situação, caso se entenda pela procedência parcial do auto, no sentido apenas
multa formal, que é o que a Fazenda peça, que seja liquidado esse valor com base na sentença do julgador singular. A Fazenda, então, pede que, por entender que havia exatamente a necessidade da emissão do documento para fins de regularização, tanto na agrodefesa quanto na fazenda pública, pede a parcial procedência, ou seja, a manutenção da decisão singular que julgou pela aplicação apenas da multa formal, tendo em vista a não emissão dos documentos. Nesse sentido, que se posiciona a Fazenda Pública e pede para que essa Igreja Câmara Julgadora assim decida. Obrigado, senhor coordenador e demais conselheiros. Nós que agradecemos, doutor Guilherme. Então, feita a manifestação da Fazenda Pública Estadual, eu indago aos conselheiros se há necessidade de realização de conferência. Não havendo necessidade, então vamos fazer agora a tomada de votos. Então, são esses dois pedidos, prescrição intercorrente e no mérito, né, a procedência ou improcedência ou parcial procedência. Então, eu passo. Houve algum problema aí com o doutor? Ah, não, né? Ok, o doutor Guilherme está de volta. Então, doutor Edson, o senhor escolhe se quer fazer um por um ou se quer já fazer o voto dos dois pedidos em conjunto. Quanto ao pedido liminar da prescrição intercorrente, vejo afastado dessa hipótese, primeiro por se tratar de questão tributária que está vedada lá pelo artigo 5º. Segundo, porque, como bem disse o representante fazendário, o doutor Guilherme, o processo, em momento algum, ele parou. E para haver a prescrição intercorrente, há que haver a inércia do, do autor, que haver a inércia das partes, no caso do processo ficar parado aí por mais de 3 anos. E isso não houve. Então, em razão disso, o pedido liminar deve ser negado. Quanto ao mérito, dado o nosso já relato, vou pedir licença para os senhores e proceder aqui à leitura de um voto curto, bem curto. Poder-se-ia o produtor ser penalizado caso emitisse uma nota fiscal que não correspondesse à operação, em razão lá do artigo 65, porque está comprovado que não houve nem mudança de propriedade, tampouco mudança de local onde esse gado está, não ficou evidenciado de qual inscrição para qual inscrição, isso tanto o julgador de primeira instância quanto o sujeito passivo, eles não conseguem comprovar porque na TTA não vai número de inscrição. Então, havia sim um número de inscrição em razão do contrato de arrendamento. Quando houve a venda da área para o sujeito passivo, o ex-proprietário, por consequência, baixa a inscrição e a inscrição secundária, que era do arrendatário, ela é baixada e é criada uma nova inscrição. Isso é praxe. Então, não há nenhuma mudança nesse sentido e o julgador de primeira instância também deixa isso claro. Então, ao meu sentir, não houve nenhuma operação, seja documental, a não ser o documento emitido pela Agrodefesa, a TTA, que a própria Agrodefesa diz que não necessitaria ter sido emitido.
Tenho, portanto, que a emissão da TTA não se constitui sequer como indício de ocorrência de ato de mercancia, fazendo ela prova de situação inversa do que houve e se não houve sequer movimentação física dos animais. Convencido que fui pelas provas juntadas, pela legislação analisada, com todas as vênias pedidas aí ao doutor Guilherme, ao relator de primeira instância, não tendo mais nada a analisar, voto por conhecer o recurso voluntário, dar-lhe total provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Agora, somente a respeito da multa, porque a parte tributária, o ICMS, já foi afastado no julgamento de primeira instância. É como voto, senhor coordenador. Muito bem, muito obrigado, doutor Edson. Então, o doutor Edson afastou a prescrição intercorrente e deu provimento ao recurso para declarar a improcedência do lançamento. Então, o revisor é o doutor Aldenir. Por favor, doutor Aldenir, como vota? Obrigado, obrigado, doutor Fábio. Obrigado, doutor Edson, conselheiro, pelo brilhante relato, né, e pela exposição de todos os fatos. Parabéns também pela participação do doutor Guilherme, trazendo a sua manifestação e a sua posição em relação a esse processo, né, a análise dessa situação aqui. Ou seja, o pano de fundo para se analisar esse processo, né, recai exatamente na análise daquilo que a gente chama de obrigação tributária, né? Elas são divididas em duas espécies: obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória, né? Obrigação tributária principal, ela exatamente, ela parte para análise que a gente chama de recolhimento e pagamento de tributo, né? Quando há uma omissão de pagamento de tributo, há todos os seus consectários, todas as suas sugestões a esse pagamento. No seu turno, as obrigações tributárias acessórias, conceituadas como aquelas obrigações acessórias instrumentais, as obrigações de não fazer, né, de fazer e de não fazer, né? Elas têm como conceito aquelas obrigações que o sujeito passivo ele tem que cumprir aquelas imposições para facilitar a fiscalização, para facilitar a administração tributária, exatamente em conferir todas as suas operações. Há o pagamento, há uma operação onde há o faturador obrigação de pagar tributo, sim, então ele tem obrigado a emitir a nota fiscal. Então, essa obrigação de emitir uma nota fiscal é uma obrigação tributária acessória positiva, né? A obrigação tributária acessória negativa é aquela que se fala que a gente chama de sujeição à fiscalização. Então, todo esse universo de informações, de conceito em relação a essas obrigações acessórias, elas recaem exatamente para o sujeito passivo. No caso da GTA e da TTA, temos essas obrigações tributárias, né? Para a GTA, no caso, sempre emite uma TTA, quando há trânsito, emite uma nota fiscal, exatamente para conferir se houve ou não a incidência do imposto. Para a TTA, a maioria dos casos, esse aqui é um, exatamente não há a tributação, não há tributação. Mas, por seu turno, há obrigação tributária acessória. Exatamente porque tem essa, essa previsão, né, para aquelas situações lá do artigo 2º lá da instituição normativa da agrodefesa, que elenca todas as possibilidades, todas as hipóteses onde há necessidade da emissão da TTA. E esse caso aqui, esse fato que ocorreu no mundo fenomênico para esse processo, ele se subsume a uma daquelas hipóteses que, acertadamente, entendo que o julgador singular ele fez aquela subsunção. Artigo 2º da Instrução Normativa da Agrodefesa. Peço licença para a leitura, que a transferência de saldo de animais existentes no cadastro da GT Online da Agrodefesa, em razão de herança ou divórcio, tanto judicial como feito através de cartório, venda de propriedade rural com animais, doação em vida. Nos casos de transferência de saldo de animais entre produtores com exploração pecuária em uma mesma propriedade rural. Aqui eu já faço um parêntese, porque na origem, os dados de origem da TTA, dessa, D2764, não consta informação, mas consta o código de uma propriedade que é distinta
do Código de Propriedade para o destinatário. Tá pronto. E ainda aqui, ó, bem como a transferência só de animais de pessoa física para pessoa física e de pessoa física para pessoa jurídica ou vice-versa. Deverá ser emitida a TTA. Pronto. Então, esse aqui é o dispositivo legal, essa aqui é a hipótese desse, que é antecedente a essa situação do treinamento. Então, aqui, o jogador singular, ele fez a substituição de forma correta, de forma acertada, né? Essa situação que ocorreu no mundo fenomenal, esse fato, ele se subsume exatamente a este artigo segundo. Acrescentando mais ainda, né? O jogador singular, ele cita o artigo 64, que é esse que eu acabei de falar, que é exatamente que ele conceitua o que é uma obrigação tributária. Artigo 64 CTE, o sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é obrigado ao cumprimento das pressões positivas ou negativas estabelecidas na legislação tributária, que é que a doutrina chama, né? São as obrigações instrumentais, aquelas que o sujeito passivo ele é obrigado a cumprir exatamente para dar a possibilidade do fisco fazer a verificação desses cumprimentos, né? Acrescento um outro ainda, né? Alguém poderia questionar, Aldenir, essa operação não tem tributação, ok? Para uma situação que não tem tributação, que a gente pode chamar de isenção ou de não incidência, né? A concessão de qualquer tipo de benefício fiscal, ele não desonera o contribuinte das obrigações tributárias acessórias. É justamente aquelas obrigações que o fisco precisa para verificar se aquele benefício fiscal, se aquela benesse concedida, né, é devido ou não. Né? Está fazendo parênteses aqui, imagina imposto de renda. Quem não tem obrigação de pagar imposto de renda que está dentro daquela faixa de isenção, é obrigado a fazer sua declaração de imposto de renda. Entendeu? Faço uma analogia para os impostos federais, para os impostos estaduais, a mesma coisa. É ser disso dentro do Conselho Administrativo, que qualquer tipo de benefício fiscal não desonera o sujeito passivo, o contribuinte do cumprimento de obrigações acessórias. Então, nesse caso aqui, né, o julgador singular, na sua decisão aqui, ele cita o artigo 64, citou o 66 também, que eu entendo que ele é pertinente aqui, ó. Os mercadores de serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos. Né? Aí o parágrafo único fala, para os efeitos dessa lei, considere a situação fiscal regular dos mercadores de serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal idônea. Acrescento mais uma informação aqui na folha 139 do PDF do processo, que a autoridade fiscal, na segunda revisão, ele trouxe todas aquelas informações que foram relatadas, né, todas aquelas situações que foram relatadas pelo nobre conselheiro relator. Ele diz aqui, ó, no fine, aqui no final do seu relato, né, ele diz aqui, ó, quarta consulta, né, realizamos consulta junto à legislação tributária do Estado de Goiás, mais precisamente nos artigos 64 e 66. Acabei de fazer a leitura deles. Relacionados com o dispositivo legal infringido e também o artigo 159, item 1 do RCTA, do regulamento. Analisando a legislação tributária do Estado de Goiás e considerando que cada vez que o contribuinte baixa uma inscrição e se cadastra em outra, no cadastro de contribuinte da Secretaria da Economia, considera-se como nova propriedade mesmo sendo o mesmo CPF e o mesmo local. Ele teria como obrigação acessória a emissão de nota fiscal de transferência para regularização do estoque de gado junto à Secretaria de Economia, o que não foi feito na época, né? Até o próprio sujeito, o passivo, né, numa das passagens, ele admite, né, que ele deixou de cumprir essa obrigação acessória. Então, senhores conselheiros, peço venha ao doutor Edson, relator desse processo, né? Abro a divergência e entendo que aqui devemos fazer, prestigiar a sentença e confirmá-la nos termos em que foi exarada, né? Com uma pequena observação, como bem mencionou o doutor Guilherme. O valor ele tem que ser liquidado, né, na intimação. Aqui é só multa formal, né, nos termos dos valores, né, da liquidação que o sentenciador fez, né. Aplicou o parágrafo 11, inciso 2º, letra A. E ainda, né, aplicou o parágrafo 8º. A Fazenda se manifestou em relação a isso, né, fez uma análise perfeita, né, e falou, olha, isso aqui é a súmula 3, sim, é a súmula 03 que se aplica a esse processo. Os cálculos dá exatamente 12%, que é uma mercadoria que ele é identificável. Então, aplica o parágrafo 11, inciso 2º, letra A, que é exatamente a alíquota da mercadoria que está sendo objeto de análise. A outra situação é em relação à prescrição intercorrente. Súmula 11 do CARF, exatamente, ele traz essa observação que não cabe no processo administrativo tributário nessa situação que nós estamos, nesse estágio, né? A prescrição intercorrente ocorre durante a execução do crédito tributário.
um processo de execução assim, nesse processo aqui, eu entendo que deve ser rejeitado. Por que que eu entendo que deve ser rejeitado? Porque a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, no 151, quando ele faz a impugnação, né, ele já suspende a exigibilidade. Então, a aplicação desses dois institutos, eles não é cabível, né? Não é cabível, né? No caso da sua impugnação junto com a prescrição, né? Não encaixa, né? Não há a devida harmonia entre eles. Então, doutor Fábio, perdão pelo voto delongado, mas eu entendo que era preciso fazer essas observações. Rejeito a prescrição intercorrente e abre divergência, e entendo pela confirmação da sentença singular, nos termos que foi zerado, apenas com observação que o valor deve ser liquidado, né? Porque parece que a intimação ela está com erro. Muito bem, muito obrigado, doutor Aldenir. Então, em seguida, vota o doutor Weber. Por favor, doutor. Bom dia, senhor coordenador. No nome de quem eu cumprimento os demais conselheiros, representante fazendário, doutor Guilherme. Com as devidas vênias aí ao voto divergente do conselheiro revisor, eu vou acompanhar o voto do relator nos exatos termos da fundamentação do seu voto. Então, acompanho o relator. Muito bem, muito obrigado, doutor Weber. Por fim, doutor Adonide, por favor. Mais uma vez, bom dia a todos. É, eu vou, pela prescrição, acho que foi unânime até o meu voto, eu acompanho também o não reconhecimento da prescrição intercorrente. Esse processo teve o julgamento suspenso por uma série de medidas judiciais relativas à matéria e às resoluções emitidas aqui pelo CAT, e por isso eu não reconheço a prescrição intercorrente. Em relação ao mérito, eu queria só atentar para um fato. Esse auto aqui, ele é bem antigo. Ele foi lavrado em 2016, referente aqui a faturadores de 2014. A inscrição destinatária que consta na TTA, que é aqui a página certinho, a 11.411.741.1, ela, à época do fato gerador, essa inscrição era de comodatário e não de proprietário. Ela virou inscrição de proprietário em 2017, quando houve aquisição, certamente, né, da fazenda pelo proprietário. Então, se a gente vê na folha 6 F, lá na condição da inscrição estadual, a gente vai ver que era comodatário. Tem uma consulta no processo, na segunda diligência, em que essa inscrição já estava de proprietário. Inclusive, na segunda diligência, há uma informação que, fazendo a análise do, das datas e dos estoques, o auditor fiscal diligenciador, ele afirma que a inscrição remetente foi a 11.411.741.1. Não, desculpa, 11.343.356, que foi baixada no dia 6/3/2014, e o destinatário é a 11.411.741.1. Inclusive, consultando o cadastro, apesar de estar na mesma região, elas não têm o mesmo endereço, mas são bem próximas ali no município. Mas, enfim, o argumento que o sujeito passivo utiliza, inclusive em relação à emissão da TTA, que ele adquiriu essa fazenda, para mim é até questionável. Mas como a Fazenda Pública concordou com a sentença, que transformou a, a, o auto-infração em penalidade pecuniária, não temos aqui como reverter a decisão singular. E fora isso, mesmo se fosse uma transferência,
essa transferência estaria na ressalva da modulação da ADI julgada, porque a impugnação aqui ocorreu em 15 de 2 de 2016, ou seja, em data anterior a 2021. Então, essa transferência seria considerada uma não incidência, já que o auto não está definitivamente julgado. Pois bem, então aqui eu considero que alguns argumentos sujeito passivo, eles não são adequados com o material probatório dos autos, e se a gente analisar a legislação tributária, nós temos lá no artigo 162 do RCTE, que é a nota fiscal modelo 1 ou 1A, ou a eletrônica que a substituiu, deve ocorrer no encerramento da atividade do estabelecimento relativamente ao estoque nele existente, hipótese em que a nota fiscal deve ter como destinatário da mercadoria o próprio titular, sócio, acionista ou dirigente da pessoa jurídica extinta. Este é um ponto. E temos também um parecer recente da orientação tributária, emitido em 2022, que é o parecer Economia GEOT 15.962, número 176/2022, em que alguns produtores rurais falam que baixaram a sua inscrição estadual de proprietário rural e fizeram uma inscrição centralizada. E a pergunta é se deveriam emitir as notas fiscais do estoque nessa operação. A conclusão do parecer é que, vou ler a conclusão. Posto isso, podemos concluir respondendo objetivamente aos questionamentos dos consulentes nos seguintes termos. Sim, apresenta correto o entendimento empossado na exordial pelos consulentes, no sentido de que, quando os mesmos realizarem a baixa das inscrições estaduais existentes e migrarem para a nova inscrição, para transferirem seus estoques de soja e milho em grãos depositados em armazéns e também no próprio estabelecimento, deve emitir notas fiscais consignando como natureza da operação, aqui a nota pelo estabelecimento, pelo novo estabelecimento, né? Outras entradas, em nome do produtor rural, pessoa física, com a nova inscrição estadual, transferindo o estoque anteriormente armazenado nas inscrições antigas que serão baixadas. E cita aqui a legislação. Então, por esses motivos, tanto pelo RCTE, quanto por esse parecer, quanto pela análise do material probatório, eu vou acompanhar o voto do conselheiro Aldenir Vieira, o voto divergente emitido pelo conselheiro. Muito bem, doutor Adonídio, muito obrigado. Então, quanto à prescrição intercorrente, houve a rejeição de forma unânime, né, ao seu reconhecimento, e quanto ao mérito, houve empate. O conselheiro Edson e o conselheiro Weber votaram pela improcedência do lançamento e os conselheiros Adonídio e Aldenir pela manutenção da sentença que havia declarado a parcial procedência. Então, cabe à coordenação proferir o voto de desempate. Eu vou acompanhar, né, pedindo vênia ao relator e ao conselheiro Weber, eu vou acompanhar a divergência do Aldenir e do Adonídio, com os fundamentos por eles apresentados, para confirmar a sentença de primeira instância. Então, este é o resultado para o julgamento desse processo. É, Sim, quanto ao mérito, né, desculpa. Quanto ao mérito, foi por maioria de votos, conhecido do recurso voluntário, e declarada parcial procedência do lançamento. Foram vencedores os conselheiros Aldenir e Adonídio, né, com votos em empate da coordenação, e vencidos os conselheiros Edson e Weber. Esse é o resultado, então, para o julgamento deste processo. questão de ordem só, senhor coordenador. Pois não. Porque foi citado ao longo do processo e talvez seja importante para fins de caminhamento do processo, na questão da liquidação do valor que já foi citado por você. Não sei se seria interessante a citação do valor já no acórdão lido, a inclusão dessa informação. Não sei se seria pertinente. E aí eu gostaria de ouvir a... Sim, seria no acordo, né? Porque, né, você acha que deveria constar na certidão, é isso?
Ou no acordo, ou na certidão, até para facilitar os trabalhos, porque a gente vê que já houve, né, já houve a submissão, vamos assim dizer, a própria notificação, como foi dita, a notificação ao contribuinte já foi ainda constando em ICMS anteriormente atuado, sem levar em consideração a decisão da primeira instância, o que pode aí trazer para Uhum. o contribuinte, né, pode ter trazido algum problema nesse De sentido. algum E é cerceamento, né? isso, perfeito, algo nesse sentido. Então, acho importante talvez citar, até para facilitar os trabalhos da GEPRE ou do setor próprio. Não Então, sei o que que pensa o conselheiro Aldenir. o Obrigado. acordo vai ficar para o conselheiro Aldenir, né, do doutor Aldenir. Então, o senhor fazer essa explicação no acordo. Sim, no acordo eu vou mencionar. A própria, tem um documento na folha 123 que é o despacho da representação fazendária, que ela liquida o valor, né? 45.986,54, né? E esse vai ser o valor que eu vou citar no acordo. Ok, então na liquidação do acordo vai ser mencionado o valor, o que não foi feito na sentença, né? Todos os parâmetros, mas não citou o valor. É isso, né, doutor Guilherme? Ok. Fica resolvido assim? Então, muito obrigado, doutor Guilherme, né? Acho que é o último processo que nós temos aqui hoje, né? É sim, senhor coordenador. Eu peço aí, peço para me retirar. Desejo aí um bom restante de sessão a todos. E mais uma vez, boas-vindas ao conselheiro Weber. O conselheiro Weber já tinha tido a oportunidade de nos ver rapidamente na sessão, mas foi um prazer trabalhar. Um abraço, obrigado. Muito Nós que obrigado. agradecemos. Um bom dia. Senhores conselheiros, senhora secretária, não temos mais outro processo, né, nem retorno, né, na pauta de julgamento, e também nenhum outro expediente administrativo. Em razão disso, eu convoco-os a todos para uma nova sessão de julgamento amanhã, às 8h30 da manhã, e declaro encerrada a presente sessão.